Bom dia, moçada. E aí, tudo bom? Hoje nós falaremos sobre um assunto bem fácil, né? É um clássico do terceiro ano, né? Mediana e baricentro. Bem, mediana é um conceito que já aparece lá no ensino fundamental, né? E fica aí na gaveta, a turma às vezes não fala muito, então vamos revisar, né? A mediana é o seguinte, turma. Se você construir um segmento de reta, né? Que parte de um vértice de um triângulo, olha. Olha o bico da caneta lá, né? Partiu lá do C, ó. E vem até o ponto médio do lado oposto, olha. Ponto que divide esse lado oposto, olha. Ao meio, né? Chamei aqui de ponto M, M1, ponto médio, né? Esse ponto médio está dividindo o lado AB aqui, olha. Né? O B aqui não está aparecendo muito, deixa eu melhorar ele. O lado AB aí, tá parecendo um F aí, né? Ao meio. Então, turma, vou melhorar esse B aqui, né? Tá dividindo o lado AB aqui, olha, ao meio. Então, esse segmento que liga, olha, um vértice ao ponto médio do lado oposto é chamado de mediana. Então, esse segmento que sai do C e vem até o M1, olha, é a mediana relativa ao vértice C, ó. A mediana relativa ao vértice A sai do A e vai lá no ponto médio do lado oposto, ó. Vai dividir o lado BC, né, ao meio. Essas duas barrinhas, olha, quer dizer que do B até o M2 tem a mesma medida do M2 ao C, ó. A terceira mediana, turma, parte aqui do B, ó, e vai tocar lá no ponto médio, né, do lado AC, ó. Se M3 divide o lado AC ao meio, essas três barrinhas, quer dizer que do M3 até o C tem a mesma medida do M3 até o A. O incrível, turma, é que sempre essas três medianas vão cruzar num único ponto, que é chamado de baricentro. Então, o baricentro, o que ele é? O encontro das medianas. Normalmente usa a letra G para ele. É G, turma, porque esse baricentro, ele também é o centro de gravidade da figura. Como assim, professor? É o seguinte, se esse triângulo fosse uma chapa, né, com uma distribuição de massa homogênea, e se você quiser equilibrar essa chapa, né, num único ponto de apoio, você vai ter que apoiar aqui nesse G. Ó. Então, é o lugar onde, se eu colocar o triângulo, né, na ponta do meu dedo, ele vai ficar totalmente equilibrado, desde que a distribuição de massa seja homogênea, né? Então, turma, ele é uma balança matemática muito interessante, né? Professor, mas no que usa isso? Em N situações, na construção civil, né? Na mecânica, né? Na aeronáutica, né? Quando você quer descobrir o centro de gravidade de um automóvel, né? De um avião, de um navio. Então, o raciocínio elementar, o básico é isso aqui. Porque você vai descobrir o centro de gravidade sem ter que necessariamente colocar esse triângulo numa balança, né? Então, você faz isso geometricamente. Por isso que esse ponto é um clássico aí do terceiro ano, né? Isso, eu tenho que dizer que quem vai para as engenharias, principalmente, né? Com certeza vai estudar isso muito lá na frente. Então, você quer calcular o centro de gravidade de uma figura mais complexa, você vai triangular ela e através desse centro de gravidade dos triângulos você vai achar do total, né? Por outro lado, turma, é bastante simples, né? Eu não vou demonstrar aqui, mas a partir lá da fórmula do ponto médio de um segmento de reta, que nós já estudamos, né? Você chega nesse G. Como que é o x do ponto G? Ou seja, o x do baricentro, ou seja, o x do centro de gravidade do triângulo, né? Basta, turma, somar o x do A com o x do B com o x do C e dividir por quanto? 3, né? Ou seja, turma, se eu somo três valores, né, e divido por 3, eu estou fazendo a média aritmética.
Isso aqui nada mais é do que a média aritmética, olha, dos valores, né, dos valores de x, né, de cada ponto. Tudo bem? Do y é bem semelhante, né? Soma o y do A com o do B com o do C e também divide por 3. Legal, turma? Então, vamos revisar o seguinte. O que é mediana? É o segmento de reta que tem extremidade num vértice e a outra no ponto médio do lado oposto. Alguns, turma, chamam esses segmentos de sevianas, né? Então, pode dizer que é o seguinte, você pode achar isso por aí, né? Que é a seviana que tem extremidade num vértice e a outra no ponto médio do lado oposto. As três sempre vão encontrar num único ponto. Esse ponto é o baricentro ou também o centro de gravidade, né, dessa figura. Por isso a letra G. E por isso tão importante, né? Porque, como eu falei, ele é o ponto de equilíbrio desse triângulo. Eu quero apoiar uma chapa, né, totalmente homogênea, né, com a massa distribuída homogeneamente, né, num único ponto de equilíbrio. Então eu vou apoiar aqui no seu centro de gravidade, né? Tudo bem? Então, agora um exemplo para a gente praticar essa ideia, tudo bem? Vou mudar a tela. Então, nós colocamos aqui um exemplo bem tranquilo, né? Determina o baricentro do triângulo cujos vértices são os pontos, né? Esse S aqui deveria ser minúsculo, né? Mas bacana. São os pontos. A, menos 2 e 3, B, 3 menos 3, o C, 2 e 6. Então, turma, vamos identificar bem. Quem que é o x do A? É o menos 2, o x é o primeiro. O y é o 3, ó. Tudo bem? Então, seguinte, jogando aqui na fórmula do x, né? No lugar do x do A vai entrar quanto? O menos 2, ó. Põe o bico da caneta aí, né? No lugar do x do B vai entrar quem? O 3, ó. Tudo bem? O x do C é quanto? É o 2, ó. Então, entra o 2. Fazendo a continha, né? Menos 2 mais 3 é 1. E 1 mais 2 é 3, né? E 3 dividido por 3 é 1. Então, o x desse centro de gravidade vai ser quanto? 1. Agora, o y do centro de gravidade, né? Bom, vamos lá no y do A. Quanto vai entrar lá no y do A? O 3, ó. No y do B, o menos 3, né? Tudo bem? Então, 3 menos 3. E no y do C, quem que nós vamos colocar lá? O 6, né? Então, menos 3 mais 3 zerou, então deu 6, né? 6 dividido por 3, 2. Ó. Então, é muito importante responder quem é o ponto, né? Aqui eu achei o x e achei o y. Então, agora eu vou falar o ponto. Ponto G, G de centro de gravidade, né? O x é 1 e o y é 2. Alguns colocam esse igual, outros só colocam direto assim, né? G, parênteses, 1 e 2. Então, o ponto onde o x é 1 e o y é 2. Tudo bem, moçada? Então, só revisando, o ponto G aqui é o baricentro, e o baricentro é o ponto de encontro das medianas. Turma, uma perguntinha maldosinha que pode ter aí é o seguinte: esse ponto pode ser externo ao triângulo? Nunca, turma. O ponto G, ou seja, o centro de gravidade, ou seja, o baricentro, é sempre um ponto interno ao triângulo. Tudo bem? Valeu, turma. Então, é isso aí sobre baricentro. Valeu, até a próxima.